Detalhes sobre a mais uma saída, essa já confirmada do Palmeiras. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é de que a CBF marcou para o fim do mês o primeiro encontro entre clubes de futebol do Brasil para discutir a elaboração do projeto de fair play financeiro que vai existir por aqui. Quero contar também que Endrick voltou a sentir dores no tendão da coxa direita. Ele estava em processo final de recuperação dessa mesma lesão, mas vai precisar de mais algum tempo de fora. A promessa é de que o Endrick vai usar esse período de férias dos jogadores do Real Madrid para estar completamente recuperado. Hora de falar sobre detalhes de uma saída no Palmeiras. E eu não me refiro a Estevão, e sim a Pedro Lima, meio atacante de 22 anos de idade, formado na base do Verdão e que vinha de 2 empréstimos. Ele jogou nos últimos anos no Norwich, da segunda divisão da Inglaterra, e também num time da Croácia chamado Osijek. Pois bem, esse jogador que estava completamente fora dos planos do técnico Abel Ferreira foi em definitivo para uma equipe portuguesa chamada AFS. O negócio não vai garantir receita ao Palmeiras, mas o Verdão fica com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que o Pedro Lima possa se valorizar por lá e ser negociado num futuro não tão distante. Esse expediente costuma ser usado com alguma frequência por jogadores do Palmeiras que não conseguem atingir no Palmeiras ou em outros clubes a performance idealizada. Então só para vocês entenderem, o cara não estourou no Palmeiras, não tem conseguido espaço, o Palmeiras negocia liberando de graça, mas fica com um percentual de uma venda futura, é o que o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, chama de poupança alviverde, porque mais para frente esse cara é negociado e uma grana que o Palmeiras já nem contava acaba por entrar. Só para completar, em relação ao Verdão, sigo atrás de mais detalhes sobre as negociações entre Roma e Richard Rios. O volante colombiano é pretendido para a equipe da capital italiana e o negócio pode girar na casa dos 30 milhões de euros. Em qual não seria melhor o Palmeiras pagar 16 milhões de euros? 14 no João, área de quase do John Ata. O Celso toca num ponto importantíssimo, né? O Palmeiras acaba de contratar mais um reforço, o 8º na temporada. Dos 8, só o Bruno Fux chegou de graça. E com a grana que o Palmeiras vai investir no Ramon Sosa, que no futebol inglês não deu certo, o Palmeiras vai ultrapassar a marca de 525 milhões de reais em reforços no ano. Sosa, que na Inglaterra jogou 21 vezes, 3 gols e 1 assistência, 1 gol e 3 assistências. Foi uma passagem discreta. Ainda assim, o Forest conseguiu vendê-lo por um valor melhor do que ele havia comprado quando o tirou do Tajeres há uma temporada. Eu vi muito torcedor do Palmeiras lamentando não, mas preocupado, sem conseguir entender ao certo o motivo de um investimento tão alto. E aí vem o Celso e lembra do John Arias, né? O John Arias vai receber uma proposta do Wolverhampton de 15 milhões de euros. O grande lance o Fluminense não vende por 15 milhões de euros o Arias para um clube brasileiro. Pode vender para um clube de fora, para o clube do Brasil não. E o Arias também não vai criar essa celeuma para ele, e não vai arranjar essa dor de cabeça para ele. O Arias justifica que só quer deixar o Fluminense porque tem o sonho de jogar na Europa, né? Mas, cara, é louco, né? Você vê o Ramon Sosa sendo comprado por 14 milhões de euros e o Arias com a expectativa de receber uma proposta de 15 de euros. Hora de falar sobre o Palmeiras, qual a chance de Gabriel Peck, meio atacante revelado pelo Vasco e que hoje pertence ao Los Angeles Galaxy, virar reforço alviverde, especulação que vem ganhando força nas redes sociais, até porque um grupo de setoristas do Palmeiras tem afirmado que as negociações existem. Antes de gravar o vídeo, fiz contato com gente do Palmeiras e também com o Carlos Leite, empresário do atleta. Carlos Leite assegura que não conversou com jornalista algum a respeito da possibilidade de o Peck virar reforço alviverde. O Palmeiras nega interesse no jogador. E o mais provável é que o Peck se mude para a Europa caso deixe o Los Angeles Galaxy. Segundo Carlos Leite, a ideia para o futuro do Peck é se mudar para o futebol europeu. Posso garantir que já houve uma sondagem da Premier League que não se transformou em proposta. O Peck havia chegado em 2024 para o Los Angeles Galaxy, num negócio de 10 milhões de dólares junto ao Vasco. Primeira temporada excelente. Ele conseguiu, com a camisa do LA, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências, ou seja, 41 jogos e 40 participações em gol.
temporada atual, mas abaixo de 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar Gabriel Peck. Podemos riscar esse nome do mapa alviverde. Por falar em Shakhtar, deixa eu só trazer uma informação de mercado. O Kevin, vocês vão lembrar, atacante de lado de campo revelado pelo Palmeiras e vendido para o Shakhtar. O Palmeiras ficou com um percentual de uma venda futura. E o Kevin está muito bem avaliado no mercado italiano. O Bolonha chegou a oferecer 30 milhões de euros. A proposta foi recusada até porque o Shakhtar sonha com 50 milhões de euros. E aí tem muita gente publicando 10%, que o Palmeiras tem direito a 10% do valor de uma venda futura. Eu até recebi a informação de uma pessoa que participou do processo de formação do Kevin, e essa pessoa falou de fato que o Palmeiras tem 10% do valor da venda. O João Paulo Sampaio me falou de 20%. Não sei se o João se confundiu, ou se o Palmeiras tem 10% dos direitos econômicos e 10% acordado entre os clubes, enfim. Não sei como é que funciona isso, tá bom? Malcom e Lodge tem chance no Palmeiras? Algum outro na mira? Quem além do Rios tem chance de sair? Abraço. Robinde, a informação que eu tenho do Palmeiras é que só sai o Richard Rios. Todos os outros ficarão. O Palmeiras vai tentar convencer o Piquerez e o Veiga a desistirem da ideia de sair. O Giai já teve a proposta do Zenit recusada, enfim. O Palmeiras vai se esforçar para segurar todo mundo. Sobre o Malcom, um site saudita chegou a afirmar que estavam discutindo a rescisão do contrato dele. Eu consultei uma pessoa próxima ao Malcom, que disse que essa semana ele esteve no clube, conversou com os dirigentes e explicou que ele discutiu com um torcedor depois do jogo contra o Fluminense, porque esse torcedor tinha xingado a mãe dele, e que se esse xingamento tivesse acontecido na Arábia, o cara estaria preso, e aí diante dessa justificativa, o pessoal do Al Hilal desistiu de rescindir o contrato. Então tá tudo normal, ele fica. Sobre o Lodge, o Lodge é corintiano, e já tinham especulado que ele poderia ir para o Timão. Outro dia até conversei com o empresário do Lodge, e o empresário falou que não tem chance dele voltar para o Brasil, a condição financeira que ele tem na Arábia Saudita é muito boa, e a ideia é continuar ou lá, ou em algum time do futebol europeu, tá bom? A pergunta sobre Gabriel Peck no Palmeiras. O Gabriel Peck, vocês vão lembrar, né? Jogador revelado no Vasco, vendido para o futebol americano, ele joga no Los Angeles Galaxy. E tem alguns setoristas do Palmeiras que estão cravando que o negócio está perto, está fechado, mas são sempre os mesmos, né? Os 2 ou 3 que trabalham em apurações juntas. Não vi mais ninguém que cobre o Palmeiras contando, mas esperei que o pessoal voltasse lá dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo e mandei mensagem hoje cedo para uma pessoa do Palmeiras, ainda nem deu tempo de registrar em vídeo, mas a gente já antecipa para vocês. A informação que eu tenho dessa minha fonte lá do departamento de futebol é que não há negociação com o Peck, tá? Peck é jogador do Carlos Leite, o mesmo empresário do Paulinho. A notícia que eu tenho é de que não há negociação. Boa noite, Nicola. Explica aí como é que funcionam os critérios para participar do Super Mundial de Clubes. Erivan, são 6 vagas para equipes sul-americanas, 12 para equipes europeias, enfim, essa divisão já existe. E o critério para participar do Super Mundial o critério estabelecido pela Conmebol para os times da América do Sul é ser campeão da Libertadores. Então, nos próximos 4 anos, aqueles times que vencerem a Libertadores terão garantida a vaga no próximo Mundial. Aí você fala, não, Nicola, mas se são 6 vagas e só tem 4 campeões nesse período de 4 anos, como é que se completam as outras 2 vagas? Essas vagas são completadas através de um ranking. E é importante lembrar que para não ter somente clubes de um país, ou para evitar a hegemonia de um país, a Conmebol estabeleceu que se você já tiver pelo menos 2 clubes de um país classificados via títulos, esses clubes não podem estar no ranking, não podem se classificar via ranking. Então foi por isso que a gente teve Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os últimos 4 campeões de Libertadores, além de Boca e River Plate, que eram os times não brasileiros com o melhor ranking, com a melhor posição no ranking. Nicola, e o ranking, como é que funciona? Esse ranking funciona de acordo com o desempenho dos times na Libertadores da América. Seu time participou da Libertadores, não conseguiu ser campeão, mas foi até uma semifinal, foi até uma final, ele vai pontuando, ele vai garantindo pontos. O ranking do Atlético Mineiro era bem bom. Por ranking, o Galo teria participado desse Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Só que o Galo, entre aspas, foi prejudicado pelo fato de 4 brasileiros já estarem garantidos. Tá bom? Deu para entender? Fala aí, rapaziada, então é isso aí, ficamos com aquele giro de notícias do Palmeiras atualizadas, notícias importantes e super importantes para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro.
Então, rapaziada, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro das atualizações do Verdão, rapaziada. Notícias importantes e atualizadas para você. Rapaziada, um grande abraço no seu coração, segue-nos para nós, até o próximo vídeo. E vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Importantíssimo demais a participação de vocês, hein? Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.